Não. Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a 24ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da 23ª reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 11 de abril de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Chico Kiko, aos 11 dias do mês de abril do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariado, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques, a ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, dos vereadores Chico Kiko e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente solicitou, declarou aberto o trabalho e solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei de número 69 e 70 de 2018, de autoria da vereadora Michele Colles, requerimentos 1865 a 1866 de 2018, de autoria do vereador Almir Fernando, 1895 de 2015, de autoria do vereador Anderson Florencio. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Ivan Moraes, repercutiu os 12 processos administrativos e um criminal do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco, senhor Áureo Cisneiros. Denunciou a corregedoria que, de forma truculenta, abriu os processos administrativos na função do presidente do sindicato é legítima. Próximo orador para a tribuna, vereador Almir Fernando, informou que esta semana será realizada a 17ª Convenção Nacional da Igreja Missionária Rompendo Fé e tratou da falta d'água na zona norte do Recife. Senhor presidente registrou no aniversário do vereador Almir Fernando e Natália de Menudo. A próxima orador para a tribuna, a vereadora Michele Colles, fez esclarecimento sobre o projeto de lei do Executivo número 70 de 2017, referente a cotas de gênero, justificou o motivo de o concurso ser apenas direcionado às mulheres e solicitou que o projeto fosse votado nesta segunda-feira. No horário, havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 1811 de 2018, de autoria do vereador Ayrton Luna, concedendo o voto de aplauso à sua santidade, o Papa Francisco, em virtude da nomeação do bispo auxiliar para a Arquidiocese de Olinda e Recife, em Pernambuco, Padre Limancedo Antônio da Silva. Foi aprovado. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, onde for em seguida o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1755 de 2018, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1789 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 1797 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1806 de 2018, de autoria do vereador Renato Antunes, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 11 de 2018, 919 de 2017, 119 de 2017, as respectivas comissões de Legislação e Justiça, de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei 124 de 2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento e da ordem do dia, da qual constou a seguinte matéria: discussão única do projeto de resolução 13 de 2018, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. O senhor presidente comunicou a todos sobre a reunião solene que será realizada nos dias 11 e 12 de abril, informou que o grande expediente será destinado a uma homenagem ao centenário do ex-vereador Liberato Costa Júnior, proposta de sua autoria. Em seguida, compôs a mesa com os familiares do ex-vereador Liberato Costa Júnior, a senhora João Mazarolo, diretora do jornalismo da Rede Globo Nordeste. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Chico Kiko. O senhor presidente convidou o vereador Eduardo Marques, autor da proposta, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O vereador cumprimentou a todos, reverenciou uma data histórica para essa casa legislativa que completaria
100 anos na data de hoje. Fez a leitura de um discurso sobre o trajetório do homenageado, cópia anexa aos anais desta casa. Reassumiu a presidência do trabalho o vereador Eduardo Marques. Seu presidente convidou para que todos assistissem a um vídeo que conta um pouco da história do ex-vereador Liberato Costa Júnior. O vereador Anderson Florencio parabenizou a iniciativa da mesa e falou sobre o homenageado e repercutiu suas qualidades. O vereador Alberto Rafael elucidou, falou sobre a sua luta em homenagem à experiência do vereador Liberato Costa Júnior. O vereador Almir Fernando destacou todas as obras que foram realizadas durante os mandatos do homenageado. O vereador Hélio Guaberaba falou sobre o homenageado e como o conheceu. Em seguida, o seu presidente convidou os intérpretes de Neném Simpatia e Ramos de Oliveira, do Clube Recreativo Cultural da Escola de Samba Unidos dos Calhab, para cantar um samba enredo de 2013, em alusão ao Liberato Costa Júnior. O senhor presidente fez suas considerações finais e alguns agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas, em reunião solene, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem de direito. Reunião solene em homenagem a Zezinho do Coco pelos seus 50 anos de serviço prestado à Orla de Boa Viagem, realizada no dia 11 de abril de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 11 dias do mês de abril do ano de 2018, às 18 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Que reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssima senhora vereadora Aline Mariana, autora da proposição; ilustríssimo senhor Eurico Freire, ex-secretário executivo de Turismo e Lazer; senhor Paulo Matos, major da Polícia Militar; senhor Cláudio Rocha, presidente do site Forrozeiros de Pernambuco. Em seguida, o seu presidente convidou a todos a vereadora Aline Mariana para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A vereadora saudou a todos os presentes, deu seu discurso falando da história do homenageado e enalteceu os 50 anos de serviço prestado à Orla de Boa Viagem. Seu presidente convidou a vereadora Aline Mariana para que fizesse a entrega do diploma e medalha do mérito Zé Mariano ao homenageado. Em seguida, o seu presidente convidou o homenageado, seu Zezinho do Coco, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. O orador saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus pela oportunidade. E seu presidente convidou o cantor Bruno e João Lacerda para fazer uma apresentação musical. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente fez suas considerações finais, convocou a casa para se reunir amanhã às 10 horas, em uma reunião solene, no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem de direito. Reunião solene para entrega da medalha do mérito Zé Mariano ao senhor José Nivaldo Júnior, realizada no dia 12 de abril de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiro, aos 12 dias do mês de abril do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Carlos Gueiro. Iniciando os trabalhos, o seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssimo vereador Anderson Florencio, autor da proposta; ilustríssima senhora Margarida Cantarelli; ilustríssimo senhor Alexandre Santos, presidente da União Brasileira dos Escritores; ilustríssimo senhor Yuri Maia Leite, diretor-geral da Rede Globo Nordeste; ilustríssimo senhor José Neves Filho, ex-vereador e diretor do PROCON Recife; e o ilustríssimo senhor Antônio Carlos Vieira, presidente da Associação Brasileira das Agências e Propagandas. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente formou uma comitiva composta pelos vereadores Anderson Florencio e o cerimonial dessa casa para conduzir a homenageado ao recinto plenário. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Anderson Florencio para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador saudou os componentes da mesa, os funcionários de seu gabinete que colaboraram juntamente com o cerimonial dessa casa para a realização dessa solenidade. Em seguida, o seu presidente solicitou que o vereador Anderson Florencio fizesse a entrega do diploma e da medalha de mérito Zé Mariano. Em extensão homenagem ao seu presidente, solicitou que o vereador Anderson Florencio fizesse a entrega de flores à senhora Isabel Cristina de Lima, esposa do homenageado. Em seguida, o seu presidente convidou para que ocupar a tribuna o senhor José Nivaldo Júnior, orador em discurso, falou sobre a democracia, que é uma das lutas que tem travado, onde os debates dão o direito de todos darem a opinião. Contou um pouco sobre o que passou na ditadura militar e falou sobre a dupla naturalidade que tem entre Recife e Surubim. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez suas considerações finais, agradeceu a presença
de pessoas ilustres no recinto do plenário e convidou a todos para o lançamento do mais novo livro do homenageado. Em seguida, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 16 de abril de 2018, em reunião ordinária, no local de costume, no horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, na qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida as 3 atas. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrar a discussão, a votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito ao vereador Chico Kiko que faça a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, o memorando do vereador Eduardo Cheira comunicando que está afiliado ao PSC. E também a vereadora Aline Mariano, que está afiliada agora ao PP. Feita a leitura, senhor presidente. Feita a leitura do expediente do dia, encerro o expediente inicial. Convido nesse momento o vereador Carlos Gueiros para assumir a presidência dos trabalhos. Vou. Seguindo o roteiro da reunião ordinária desta tarde, dou início ao pequeno expediente, convidando o vereador Alvir Fernando, primeiro inscrito, para utilizar o seu tempo na tribuna, 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, todos que nos acompanham pela TV Câmara, através da web. Senhor presidente, o que me traz à tribuna é para repercutir, mais uma vez, com relação à falta d'água na Zona Norte. E eu estive aqui quarta-feira passada, vereador da Guabiraba, onde a gente disse que recebeu o comunicado do secretário executivo da Casa Civil, Marcelo Canuto, que nós seremos recebidos hoje às 15h30, estarei saindo daqui, irei fazer esse esclarecimento, e iremos ler o ofício que a Compesa nos enviou, e nós iremos sair daqui da Câmara Municipal, iremos diretamente para a Compesa, onde iremos ser recebidos pela diretoria da Compesa. Mas eu também tinha enviado um ofício de número 661 de 2018, vereador Rinaldo Júnior, e a Compesa também mandou uma resposta que eu vou ler aqui na íntegra para vocês. E também, assim que eu sair desse pequeno expediente, peço a liberação até do presidente, e terei uma reunião agora lá com a direção da Compesa aqui na Cruz Cabugá. Então, em atenção ao ofício 661 de 2018 de Vossa Excelência, que solicita esclarecimentos a respeito do abastecimento de água dos bairros da Zona Norte do Recife, vimos, através desta, informar que a Compesa adota o regime de atendimento das áreas dos morros da Zona Norte do Recife por meio de rodízios estabelecidos conforme calendário de abastecimento disponível no site da Compesa e publica nos meios de comunicação sempre quando ocorre qualquer tipo de alteração. E aí, vereador Hélio da Guabiraba, a questão é essa, né? Quando acontece algum tipo de alteração. Sempre acontece. Então, geralmente esse calendário não é cumprido. Em meados do mês de fevereiro do corrente ano, tivemos paradas constantes na nossa unidade de bombeamento de água, denominada Estação Elevatória dos Morros,
localizada no reservatório da estação de tratamento de água do Alto do Céu, de onde é produzida toda a água que se destina a vários dos morros da zona norte do Recife e afetando as pessoas residentes nos Altos Zé Bonifácio, Alto do Deodato, Alto do Brasil, Bomba do Emetério, Campina do Barreto, Santa Terezinha, entre outros. Essas paralisações foram decorrentes de problemas de natureza hidráulica e eletromecânica no sistema, necessitando manutenções corretivas sucessivas nos nossos equipamentos. Foram paradas motivadas por causas diferentes e que afetou a continuidade do fornecimento de água para essa região, prejudicando o atendimento à população que normalmente recebe água de forma intermitente. É importante ressaltar que, após a conclusão desses tipos de serviços de manutenção, mantendo-se o sistema em operação constante, o que é muito difícil, eu já mencionei isso aqui, e sem interrupções, precisamos, em média, de 3 a 4 ciclos de abastecimentos para a sua regularização e de forma gradual. O que não acontece, então, por isso que eu disse, toda vez que acontece algum tipo de conserto, prejudica todo o calendário de abastecimento. Registramos que a Copesa possui um plano de ação dos morros que está sendo monitorado com ações de curto, médio e longo prazo, visando melhorias no abastecimento de água nos morros da Zona Norte. Encontra-se em andamento, por exemplo, as ações operacionais de instalação de registro de manobras, colocação de ventosas e substituição de antigas redes distribuidoras. Medidas que propiciarão de imediato melhor abastecimento dessas áreas. A ação de melhor importância são as obras previstas nos morros da Zona Norte, com investimentos da ordem de 38 milhões, com o objetivo de levar mais qualidade de vida a 180 mil pessoas em 14 bairros dessa região. A previsão, senhor presidente, é que as obras iniciem no segundo semestre desse ano e o prazo previsto de execução 18 meses. Esta obra beneficiará os bairros de Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Alto Santa Terezinha, Bomba do Emetério, Água Fria, Fundão, Nova Descoberta, Alto José Bonifácio, Mangabeira, Brejo de Beberibe, Vasco da Gama, Alto José do Pinho e Morro da Conceição. Por fim, senhor presidente, o que diz o ofício, informamos que se encontra em andamento uma obra que tem como objeto a implantação de uma adutora para levar água do sistema Tapacurá e de Pirapama ao reservatório existente na localidade Mundo Novo, em Nova Descoberta. As áreas beneficiadas por este projeto são atualmente abastecidas pelo sistema Alto do Céu e Poços. O valor do investimento é de 8,5 milhões e a obra se encontra com 98% de execução física. Então, essa é a resposta da Copesa e o que nós estamos cobrando, essa execução desse serviço para não prejudicar a tão sofrida e que a gente tem sofrido muito com relação à falta d'água na Zona Norte. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Maguari. Vossa Excelência tem os 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu ocupo a tribuna nesta tarde, em primeiro lugar, parabenizar os fonoaudiólogas, né, que hoje é o dia da voz. E o outro assunto eu ouvi atentamente um debate com o ministro da Segurança Pública do nosso país, Raul Jugman, né? Fui vereador aqui comigo nesta casa e com outros vereadores, e falando das dificuldades da questão penitenciária em todo o Brasil. E ele, no momento, sugeria e dava um foco, né, um viés, que a questão das superlotações em todo o Brasil era uma falta de uma política pública no sentido de evitar que aqueles que praticam pequenos crimes no nosso país, eles não fossem para a penitenciária.
e sim tivesse um regime condicional, semiaberto, um trabalho numa empresa, numa escola, e que não superlotasse os presídios. Mas eu entendo que é muito difícil, vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência, que debate muito a questão de segurança, a questão das milícias, Rio de Janeiro, policial de conduta irregular. Como é que um delegado, Vossa Excelência é um exemplo, delegado de polícia, e pega o camarada com pequena quantidade de droga. Mas o Código Penal brasileiro diz que você tem que aplicar a lei. Aí você fica impossibilitado de deixar aquela pessoa que praticou um crime, um delito, de liberá-lo, de encaminhá-lo para uma instituição, de fazer com que ele não chegue ao presídio. Segundo o ministro Raul Jugman, ele diz que essa juventude que chega aos presídios, eles são logo chamados pelo PCC, pelo Comando Vermelho, para fazer um juramento. E aí fica incrementado, comprometido com as facções criminosas. Eu até entendo que ele tem um viés de querer evitar que isso ocorra, mas o Código Penal brasileiro não dá essa condição. Então eu acho que é um discurso que ele tem que ser avaliado, ele tem que ser transmitido com maior clareza. Não está tendo uma clareza nesse discurso. Porque uma coisa é você dizer como fazer para evitar o crime, e a outra coisa é você saber que não pode fazer dessa maneira, porque a própria legislação, ela não deixa e não permite que você faça. Eu não tinha esse conhecimento dessa gravidade, que todas as pessoas que chegam em presídio fazem um juramento, e depois, vereador, que faz juramento, ele fica com muita dificuldade de sair da facção criminosa. É uma situação muito grave a nível nacional. Inclusive, ele também falou na Rádio Jornal que está chegando uma quantidade de recursos muito grande. Mas o problema não está só nisso. O problema é que mais para trás, no passado bem próximo, os governantes do nosso país se esqueceram de fazer com que a política pública de boa qualidade, de prestigiar o jovem, de ter um emprego, ter uma educação de boa qualidade, como bem fala o vereador André Regis, da questão de educação no nosso país, que da educação de boa qualidade, que da oportunidade de emprego, que da política pública. Quer dizer, hoje vem com o discurso de querer evitar tudo isso que está ocorrendo no Brasil, pelo viés do Código Penal brasileiro, que não tem condições. Foi uma questão muito importante, um debate muito acirrado na regional, mas eu entendo que não tem possibilidade, porque o Código Penal não permite que faça. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito seria eu declino e convido o vereador Chico Kiko para que use a tribuna. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa e todos que ocupam a galeria. Quero relatar aqui na tribuna, senhor presidente, que um importante serviço será realizado na comunidade da Beirinha, na zona oeste do Recife. É proposição de minha autoria e que faço questão de agradecer a diretora regional da Compesa, Simone Albuquerque. Há mais de 6 meses, moradores estão sem água. No dia 7 de março, Simone nos recebeu na Compesa. Na semana seguinte, enviou sua equipe ao local e nesta última sexta-feira nos apresentou um plano para solucionar o fornecimento de água na área. Na reunião, ficou acordado que no dia 3 de maio será assinado a ordem de serviço. O desafio ainda não foi cumprido. Continuarei cobrando da Compesa
e espero subir, ainda neste semestre, à tribuna desta casa para dar a boa notícia que os moradores da Beirinha voltaram a ter água nas torneiras. Uma boa tarde a todos e meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Ivan Moraes. Boa tarde, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam nossa sessão a partir das galerias, todos aquelas que nos assistem através do canal do YouTube. A fala do vereador Maguari me animou para buscar uma vaguinha nesse pequeno expediente, Vossa Excelência, porque eu acho que tem um debate muito bom de ser feito, né, e eu me animei para fazê-lo, porque acho que é um dos debates, talvez um dos mais importantes da nossa contemporaneidade. Vossa Excelência trouxe à tona a questão do Código Penal no que diz respeito, entre outras coisas, ao uso de substâncias entorpecentes, né, o uso de drogas. A gente sabe que a legalização das drogas, ou a proibição das drogas, como é a regra geral hoje, não foi uma condição permanente da nossa sociedade, né, é uma questão política, né, que deu-se principalmente no início do século passado, muitas vezes motivada por questões de xenofobia estadunidense, porque muitos dos que consumiam algumas drogas que foram sendo proibidas eram pessoas mexicanas e asiáticas, numa conjuntura muito difícil, como também há elementos de interesse financeiro. Note-se, por exemplo, que nos mesmos Estados Unidos havia uma indústria muito importante à época, que produzia fibras a partir da maconha, né, da cannabis, e essa indústria foi sobrepujada pela indústria do nylon, que teve um papel muito importante na proibição da maconha naquele país. Hoje, no Brasil, a gente está muito atrasado nessa discussão, a discussão que já está sendo feita em vários países do mundo, a discussão sobre a importância da legalização das drogas e principalmente da maconha, né, da cannabis sativa ou da cannabis indica. O Código Penal hoje, ele não descriminaliza o usuário. A pessoa que é pega com 1 cigarro de maconha, com 2 cigarros de maconha, com 1 grama de cocaína, por exemplo, ela pode ser considerada usuária, ela não deixa de estar cometendo um crime, só que existe o entendimento que esse crime não dá mais cadeia. Esse crime, normalmente, ele é encaminhado para as penas alternativas. Esse já é um entendimento em vigor. Existe, inclusive, um procedimento no Supremo Tribunal Federal que diz respeito a como medir quem é usuário e quem é traficante. Hoje, infelizmente, em 2018, não há nenhuma norma que defina quem é traficante e quem é usuário. Então, na prática, quem define isso, primeiramente, é o policial que efetua a apreensão, e, em segundo lugar, o delegado que recebe a denúncia ou delegada, e depois o juiz ou juíza quando vai deliberar. A gente acredita, não só eu, mas todo o movimento antiproibicionista, que essa é uma determinação muitas vezes arbitrária, porque pesa contra ela vários elementos de subjetividade. Então, por exemplo, a gente sabe que uma criança negra, ou não uma criança, né, mas um jovem negro, da periferia, pobre, mal vestido, que esteja com 2 baseados no bolso, ele muitas vezes ele pode cair como traficante, se houver um entendimento da autoridade policial que aqueles 2 baseados são para venda de alguma forma. Da mesma forma, com que um jovem, nas mesmas condições, mas de classe média, branco, de repente num carro bacana, se ele for pego com 100 gramas de maconha, ele pode dizer que é um usuário quanto mais e precisa ou gosta de utilizar aquela droga todos os dias, não vai ficar comprando de pouquinho em pouquinho, e ele pode ser autuado como usuário. Então, a falta dessa referência contribui ainda mais para o nosso apartheid social, visto que, quando a gente vai olhar os números, a gente percebe que quem é preso por tráfico de drogas são, na maioria das vezes, jovens negros que moram na periferia. Corrobora, por isso também, os próprios bônus que o governo do Estado dá por apreensão de droga quando o sujeito é traficante.
Então existe uma predeterminação da autoridade policial, muitas vezes, não vou dizer sempre, para apreender dizendo que é tráfico, mesmo quando às vezes a gente sabe que pode não ser. Então existe aí uma importância muito grande de a legalização das drogas ser discutida de forma séria, de forma honesta, sem preconceitos, avaliando o que é melhor e o que é pior para a sociedade. E aí eu venho aqui trazer para vocês uma boa notícia, que ontem eu participei da Assembleia de Fundação da Associação Canábica de Pernambuco, a CANAP. É a segunda associação que é criada no nosso estado para defender os direitos das pessoas que precisam utilizar medicamentos à base de cânhamo, principalmente crianças com doenças raras, pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais que têm apresentado resultados muito bons no uso regular, principalmente do óleo da maconha, também chamado canabidiol. Então, a discussão é importante, né? Eu agradeço Vossa Excelência por ter trazido o tema à tribuna hoje, é o que me animou para vir ter essa discussão. Espero que cada vez mais a gente possa discutir, não apenas nessa casa, mas também na Câmara Federal, também na Assembleia Legislativa, sobre a importância de o tema das drogas ser tratado com tranquilidade, com respeito, com a seriedade que merece. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O último vereador inscrito, vereador André Regis. Senhor presidente Carlos Gueiros, eu subo à tribuna para representar a comunidade escolar que, por intermédio das redes sociais, pediu para que a gente repercutisse aqui na tarde de hoje. E eu, inclusive, já tomei a iniciativa de falar com o líder do governo, o vereador Chico Kiko, para que fossem tomadas providências no sentido de regularizar a entrega das cadeiras e das bancas em duas escolas municipais, a escola Oswaldo Lima Filho e a escola Luiz Vaz de Camões. Essas escolas estão de forma absurda, injustificável, funcionando em rodízio de aula, vereador Rinaldo Júnior. Ora, uma turma assiste aula, outra hora as crianças são dispensadas para que uma outra turma venha ocupar o lugar das crianças. Na falta de bancas, algumas crianças estão assistindo aula em cadeiras plásticas. Ora, o que é que justifica isso? Isto é inaceitável. A criança ir para a escola e ser dispensada, largar mais cedo, deixar de ter a atividade. Veja que transtorno, inclusive, para toda uma família. O pai e a mãe vai levar a criança para a escola e, em sequência, deve seguir para o seu trabalho, vereador Alcides Teixeira Neto. Mas, ao chegar na escola, é informado: a sua criança não pode ficar hoje porque não tem cadeira para ela sentar. Para R$ 900 por mês, cada criança na rede pública municipal, o absurdo passa a ter, inclusive, maiores proporções. É bom também salientar que na escola Oswaldo Lima Filho, à tarde, não há professor de ciências. Então a criança vai, não tem professor de ciências, a criança é dispensada. O fato é que a propaganda da Prefeitura da cidade do Recife para a escola, ela é absolutamente incompatível com a realidade, o dia a dia enfrentado por professores, funcionários e crianças. É por isso, vereador Hélio da Guabiraba, Hélio Guabiraba, que quando sai o resultado do IDEB, o resultado é de estagnação. Entra ano, sai ano, e as nossas crianças não conseguem melhorar. A culpa é de quem? Da criança? Sim. Claro que não. A culpa é de um sistema falido, mas que custa muito caro.
Eu vou repetir aqui o custo por criança por mês, mais de R$ 900. A criança vai para a escola, deveria aprender matemática, deveria aprender português, deveria aprender ciências, nem sequer aprende por falta de professor, ou nem sequer aprende porque não pode sentar, na medida em que não há cadeira, não há banca. Enquanto isso, a propaganda da prefeitura é de que nós temos a melhor escola municipal de todos os tempos. A propaganda é de que a robótica e que todas as crianças são premiadas, todas as crianças são bem cuidadas, e na realidade a gente encontra merenda que é pipoca, a falta de entrega do fardamento e agora a falta de bancas para a criança sentar. Ora, eu sou até repetitivo, já faz 5 anos, vereadora Aimee, 5 anos que Vossa Excelência me escuta falar. E talvez tenha até colegas aqui que digam, eu não aguento mais ele falar de novo a mesma coisa. Mas eu falo a mesma coisa, não é porque eu quero falar, é porque a mesma coisa é necessário de ser dito e ser denunciado, porque nada muda. E nada muda porque a gestão geral do Júlio é de uma incompetência crescente. Isso é que é inaceitável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, dou início ao prolongamento do expediente, solicitando ao vice-presidente, que funciona como secretário, vereador Chico Kiko, faça a leitura da pauta. Discussão única do requerimento 1867 ao 1869 e como também o 1870/2018, de autoria da vereadora Michele Colli. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 1873, como também o 1875 ao 1879/2018, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicita o vereador que funciona como secretário, vereador Chico Kiko, que anuncie o registro das presenças. Senhor presidente, no painel registra 26 vereadores presentes, 10 ausentes e 3 justificados, senhor presidente. Feita a leitura. Havendo o número regimental para aprovação das matérias da pauta, dou início à ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias constantes da pauta. Discussão única do requerimento 1813 ao 1825/2018, de autoria do vereador Alcides Teixeira. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 1826 ao 1828/2018, de autoria do vereador André Regis. Coloco os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 1829 ao 1866/2018, de autoria do vereador Almir Fernandes. Coloco em discussão todos os requerimentos. Encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do requerimento 1871, 1872, 1874 e o 1895/2018, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão e votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Discussão única do parecer
155/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 124/2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Existem outros pareceres da Comissão de Redação. Se não houver nenhum posicionamento contrário, solicito ao secretário que faça a leitura deles em conjunto e votaremos de uma só vez. Pelo silêncio, concordando. Discussão única do parecer 155/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 124/2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Discussão única do parecer 156/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 206/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Discussão única do parecer 156 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 206. Discussão única do parecer 157/2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 305/2017, de autoria da vereadora Michele Colli. Coloco em discussão todos os pareceres da Comissão de Redação. Encerrada a discussão em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Eu queria deixar esse próximo de maioria absoluta para o final. E passaríamos ao seguinte de primeira discussão. Primeira discussão dos pareceres 110/2018 e o 49/2018, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 379/2017, de autoria da vereadora Michele Colli. Em discussão para os pareceres. Encerrada a discussão em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 741/2017 e o 774, como também o 1151/2017, respectivamente da Comissão de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Acessibilidade, Mobilidade Urbana, opinando pela aprovação do projeto de lei 263/2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em discussão os pareceres. Encerrada a discussão em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Comunico aos senhores vereadores que os dois projetos restantes são de maioria absoluta. O requerimento. Discussão única, maioria absoluta do requerimento 1911/2018, de autoria da vereadora Michele Colli. Discussão única, Mandei por um. Solicitando a transferência de audiência pública do plenário para o plenarinho, com finalidade de debater sobre políticas públicas para pessoas com doenças raras, prevista para o dia 18 de abril, às 9 horas, entre as 9 e as 12 horas. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, votação nominal. Abri o painel para receber a votação dos senhores vereadores. Quem concorda, vota sim. Quem discorda, vota não. Senhor presidente, com licença, somente o 1911. Somente o 1911. Obrigado. Paulo, fecha aí. Painel em condições de receber os votos.
Salto no mundo. Vou encerrar a votação, senhor secretário, para anunciar o resultado registrado no painel. Sim, votaram 20, nenhum não e nenhuma abstenção, senhor presidente. Aprovada a matéria. Discussão única da maioria absoluta do requerimento 1967/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, solicitando a reserva do plenário dia 26 de abril de 2018, a partir das 18 horas, para a realização do projeto Pernambuco de Verdade. Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão e votação nominal, o painel será aberto para receber a votação dos senhores vereadores. Os que aprovam, colocam sim, os que discordam, colocam não. Hein? Sim, mas já foi lido, né? Ele votou primeiro? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, senhor secretário, para anunciar o resultado do painel. 20 vereadores votaram sim, senhor presidente, nenhum não e nenhuma abstenção. Aprovada a matéria. Encerrada a matéria da ordem do dia. Passo ao prolongamento da ordem do dia, se houver matéria. Não havendo matéria, encerro, então, o prolongamento, do início aos senhores vereadores inscritos no grande expediente. Solicito ao presidente Chico que assuma a presidência, que o primeiro orador inscrito sou eu.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje se exaure o tempo regimental de existência e funcionamento da Comissão de Revisão da Lei Orgânica do Recife, que durante um ano produziu 21 reuniões com datas, locais e horários amplamente divulgados nos instrumentos oficiais de comunicação desta Casa Legislativa, bem como de todas as suas deliberações, consubstanciadas em atas que foram tornadas públicas e incluídas no espaço específico do site deste Poder Legislativo. Nessas reuniões tiveram voz, além dos vereadores, membros da comissão, assessores dos gabinetes dos demais vereadores interessados no tema e de pessoas da nossa sociedade civil. Pela ordem crescente dos artigos da lei orgânica vigente, os trabalhos se desenvolveram analisando os projetos de emenda que se encontravam ainda sem apreciação e as emendas especificamente apresentadas no prazo regimental para recebê-las, todas elas com prévio parecer da Procuradoria deste Poder Legislativo em relação à constitucionalidade de cada uma delas, vereador André Regis. A comissão foi constituída por mim na condição de presidente e nessa condição apenas porque seu requerente, pelos vereadores Gilberto Alves, que foi indicado pelo PSD e eleito vice-presidente, Antônio Luiz Neto, indicado pelo PTB e eleito relator, Felipe Francismar, indicado pelo PSB, Michele Colles, indicado pelo PP, Wanderson Florencio, indicado pelo PSC, e Marília Reis, indicada pelo PT e pela bancada de oposição. Instalada em 11 de fevereiro de 2017, a comissão realizou sua primeira reunião no dia 10 de abril de 2017, após decorrido o prazo regimental para recebimento das emendas, com a presença dos vereadores Carlos Gueiros, Antônio Luiz Neto, Gilberto Alves, Michele Colles e Felipe Francismar, prestigiada pelas presenças do vereador Chico Kiko, do então procurador legislativo, doutor Isael Nóbrega, e por seus assessores, doutores Carlos Albuquerque, Pelópida Ribeira Pinheiro Ramos Filho, do senhor Paulo Rogério Nascimento, diretor do Departamento Legislativo, das senhoras Éden Pereira e Carla Melo, do Departamento de Imprensa, de assessores dos gabinetes de vários vereadores, além de pessoas outras interessadas no tema. No decorrer do ano, realizaram-se mudanças na composição da comissão, com a substituição da vereadora Michele Colli pelo vereador Chico Kiko, da vereadora Marília Reis pelo vereador Ivan Moraes, do vereador Felipe Francismar pelo vereador Hélio Guabiraba e esse pelo vereador Rodrigo Coutinho, do vereador Wanderson Florencio pelo vereador Marco Aurélio e deste, todos por atos emandados do presidente desta Casa Legislativa e registrado nas atas das reuniões onde ocorreram as substituições. Foram realizadas 20 reuniões e analisadas, consideradas todas as propostas relativas aos assuntos constantes até o artigo 118 da atual lei orgânica, uns decididos e outros, pela sua complexidade, adiados para o final do exame e após a realização das necessárias audiências públicas programadas e não realizadas
pela exiguidade do tempo nessa fase da realização dos trabalhos, como é testemunha Vossa Excelência, vereador Ivan Moraes. Além das emendas originadas pelos membros desta Casa de Zé Mariano, sugestões outras foram recebidas da Procuradoria e Assessoria Legislativas, umas com vistas a eliminar incorreções e outras a introduzir determinações e novas definições constantes nas legislações hierarquicamente superiores. Entre essas, uma importante modificação na elaboração do Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual ALOA, com o propósito de, a exemplo do que ocorre nos poderes legislativo federal e estadual do país, tornar impositiva e obrigatória no nosso município a realização pelo Poder Executivo das obras que nós, vereadores, indicamos em atendimento às demandas do povo que nós representamos. Dada a urgência dessas modificações, na última reunião do mês de dezembro passado, seguindo o precedente já adotado no Senado Federal, a comissão, com a concordância do presidente Eduardo Marques, decidiu pela elaboração de um relatório parcial, contendo tudo o que fora analisado e decidido até então, para ser levado ao conhecimento, discussão e votação do plenário, ensejando assim que tais inovações, se aprovadas, constassem nas peças orçamentárias que serão elaboradas no presente exercício para execução no próximo ano de 2019. Assim procedemos. Em 7 de fevereiro passado, o relator, vereador Antônio Luiz Neto, apresentou o citado relatório parcial, que foi aprovado pelos presentes e com registro pelos órgãos de imprensa da Câmara, entregue solenemente ao presidente Eduardo Marques para as providências que lhe cabem. Saliento que desde a instalação da comissão e até hoje, todas as atas, após realizadas reuniões, foram imediatamente disponibilizadas na internet, no site oficial da Câmara e em aba especial sob o título Comissão de Revisão da Lei Orgânica, incluindo-se esse relatório parcial. Após haver recebido o relatório parcial, o presidente Eduardo Marques nos procurou, dizendo-se insatisfeito com uma das decisões constantes no relatório, pelo que não levaria à discussão e apreciação do plenário, salvo se a decisão fosse modificada, pois entendia ele como um cerceamento ao seu direito de, no tempo próprio, pleitear uma recondução ao cargo de presidente. De fato, nos convencemos que a mudança das regras nesta presente legislatura seria como mudar-se as regras de um jogo após o início da partida, vereador André Regis. Como a decisão constante do relatório é consequência de várias propostas e de emendas oferecidas pelos vereadores sobre o tema, e sendo a redação constante do relatório apenas uma propositura aglutinadora das emendas que serão levadas à discussão e votação do plenário, entendemos ser recomendável e justo, em relação a tantas outras pretensões dos senhores vereadores que foram rejeitadas, cumprir o rito regimental, com o propósito e o compromisso de, quando da votação, defendermos a vigência desse dispositivo somente a partir da próxima legislatura.
o que, pelo visto, lamentavelmente, não foi aceito pelo presidente, que travou a liberação desse relatório que foi inserido no SAPL, o Sistema de Apoio do Processo Legislativo, e que foi entregue por nós em 13 de fevereiro, com o código P1010981884884/95034, e que até hoje não foi liberado nesse sistema por ordem do senhor presidente. Gostaria que ele estivesse aqui, mas não pôde ficar, foi chamado à prefeitura e aí eu não pude adiar este pronunciamento, porque é hoje o dia que se encerra a comissão. Então, eu queria dizer ao senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, que essa comissão, durante um ano, com muitas dificuldades, mas com muito empenho e competência, e assessorada por uma excelente equipe de profissionais da assessoria legislativa e da Procuradoria da Casa, produziu uma peça que, sem nenhuma modéstia, vereador Ivo Moraes, sem nenhuma modéstia, se ela for aprovada, ela introduzirá na Constituição do Recife grandes avanços na área social, e Vossa Excelência está consciente disso, na área orçamentária e, sobretudo, na confirmação da independência entre os poderes. Como a peça entregue nada mais é do que um relatório parcial, elaborado com uma finalidade específica, que já não mais poderá ser atingida, fica ele, o relatório, como uma contribuição para a nova e necessária comissão, que, por certo, será criada para a continuidade dos trabalhos, que não podem e nem devem parar com o fim do prazo regimental desta comissão, que hoje se extingue. A todos, posso garantir que a liberdade de expressão, o livre debate, a análise responsável e justa das emendas dos senhores vereadores foi o mote e o permissivo de todos e de cada um dos vereadores membros da comissão. A divulgação das reuniões foi feita pelo Departamento de Imprensa da nossa Câmara, dirigido pela senhora Éden Pereira, com um trabalho sem reparos, tanto pela TV Câmara quanto pelo Diário Oficial, sendo por isso merecedor do nosso reconhecimento e agradecimento. Registro meu especial e muito profundo respeito e agradecimento também aos vereadores Antônio Luiz Neto, competente relator, Gilberto Alves, o vice-presidente sábio e ponderado, Ivan Moraes, assíduo, participativo, campeão de emendas, Chico Kiko, amigo e pau para toda obra, Marco Aurélio, combativo e contestador, e Rodrigo Coutinho, o mais novo dessa legislatura. Devo reconhecer e agradecer as inestimáveis contribuições dos colegas vereadoras e vereadores que, por variados motivos, solicitaram suas substituições e não puderam continuar compondo a comissão até o dia de hoje, bem como das servidoras, senhora Carla Melo e Débora Gugel Marques, que com muita competência e dedicação secretariaram os primeiros trabalhos da comissão e foram substituídas pela não menos dedicada e competente servidora, doutora Clarissa de Carvalho Freire Falcão. Meu especial agradecimento ao presidente Eduardo Marques, de quem recebemos todo o apoio logístico necessário à realização dos trabalhos da comissão. Por oportuno, vai a minha palavra de exortação a todos os meus colegas vereadores, para que, no cumprimento do nosso dever, entendam a necessidade da continuação dos trabalhos da revisão da Lei Orgânica do Recife, que o tempo não permitiu fosse
concluído por essa comissão. Por fim, eu queria me dirigir ao presidente Eduardo Marques, e o faço nesta tribuna, esperando que chegue ao conhecimento dele. Meu caro amigo, não me tenha como intransigente e brigão, como me declarou. Apenas eu procuro ser fiel aos meus princípios, procuro ser justo e coerente com o meu proceder. Reflita sobre a intervenção que fez no processo de divulgação legislativa que ocasionou o retardamento da adoção de alguns avanços na Constituição do Recife, motivado por essa atitude de defesa apenas dos seus interesses individuais. Perdoe-me porque não correspondi à sua expectativa e à confiança de Vossa Excelência, vereador Eduardo Marques. Mas se Deus nos permitir, presidente Eduardo, nós continuaremos vereador do Recife nessa legislatura, onde estaremos juntos com o propósito de melhor servir ao povo do Recife. Eu com os meus defeitos e Sua Excelência com as vossas virtudes. Essa divergência de atitudes, por certo, não nos afastará um do outro por dois motivos. Um, porque somos cristãos, e o outro, porque esta é, exatamente, a casa de convivência dos contrários. O relatório está entregue ao presidente desde fevereiro deste ano, a quem cabe dar-lhe destino. E antes de agradecer e encerrar, peço vênia ao presidente para que dê oportunidade ao companheiro que está no microfone de APAR, Jaime Asfora. Encerrou o tempo para a parte. O tempo para a parte já encerrou, senhor presidente. Nesse momento, só no outro momento oportuno. O próximo vereador inscrito. Vereador André Regis, não sei se ele pode conceder. Eu cedo todo o meu tempo ao vereador Carlos Gueiros. Então, Excelência, Vossa Excelência tem mais 15 minutos. O vereador Carlos Gueiros, inicialmente agradeço ao presidente e ao vereador André Regis pelos gestos de concessão do tempo e de generosidade. Presidente da comissão, vereador Carlos Gueiros, eu queria registrar aqui, eu participei de algumas reuniões, inclusive inicialmente na primeira composição como membro, como Vossa Excelência aludiu aí, sem nominar por acordo partidário, depois sair, mas acompanhei atentamente, não tanto quanto o vereador Ivan Moraes, mas acompanhei, e quero lhe parabenizar pelo seu denodo e dedicação. Vossa Excelência gastou horas inesgotáveis. Se a gente for computar aí, com certeza a gente pode computar semanas em termos de horas, e se juntar com o tempo gasto por Vossa Excelência como presidente da Comissão de Reforma do Regimento, quiçá de meses, né, de dedicação ao trabalho extra, né, que não é extra legislativo, mas extra das funções ordinárias, né, extraordinário, digamos assim. Isso é muito importante, porque poucos vereadores têm essa disponibilidade e essa dedicação, né? Inclusive dedicação ao estudo, dedicação à observância técnica de cada proposta, em que pese haver divergências, não é o caso de trazê-las aqui agora. Eu quero registrar uma coisa que eu acho que é suprapartidária e que é meu dever como colega. Aprendi muito, mesmo divergindo, com Vossa Excelência na comissão. E acho que é justo e imprescindível registrar esse seu exagerado denodo, exagerado no bom sentido, esse denodo cuidadoso, atencioso, né, em fazer um bom trabalho. Evidentemente que um trabalho desse é uma nova Constituição, não pode sair sem divergência, senão a gente não era uma casa parlamentar. A Constituição Federal, a gente viu na Constituinte de 88, que era divergência para todo lado, e resultou numa excelente carta. A Carta de 88 é uma carta das melhores do mundo. Então, na minha opinião, era só isso, para lhe parabenizar, lhe agradecer as oportunidades de travar o bom debate, né, o debate amplo, transparente, o debate leal, face a face, e no mais é isso. Parabéns e siga em frente. Vereador, eu do seu pronunciamento só tenho que discordar com uma expressão, que era só isso. Não é só isso, isso é muito. É muito. As palavras de Vossa Excelência, elas ficam registradas nos anais desta casa e muito me envaidece.
pela sua origem, pelo seu trabalho, pela sua responsabilidade e pelo grupo que Vossa Excelência representa nesta casa. Muito obrigado e fica registrado não só nos anais, mas também no meu coração. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência, venho apenas ressaltar a importância desse trabalho que foi realizado por essa comissão. Como Vossa Excelência mesmo falou, eu não cheguei no começo, mas cheguei no começo, né? A gente propôs diversas emendas, a gente participou das discussões mesmo antes de ser membro efetivo dessa comissão. Temos feito um trabalho importante no sentido de proporcionar à sociedade civil pernambucana, aquela que luta por direitos humanos, poder incidir sobre a lei orgânica do município através do nosso mandato, e dizer que tenho certeza absoluta que nós cumpriremos a nossa tarefa. O presidente Eduardo Marques é um republicano, um democrata, é uma pessoa que tem tratado essa casa, tanto a oposição quanto a base do governo, com muita deferência, e não tenho a menor dúvida de que votaremos esse relatório parcial, um relatório, como Vossa Excelência mesmo falou, realizado com muito esforço. Acho que seria até importante a gente fazer esse cálculo de horas, né? Porque nos reunimos todas as semanas, durante provavelmente 4 horas por semana. Foram raras as vezes em que não conseguimos nos reunir, e aí fica a nossa deferência a cada vereador que participou dessa comissão tão importante. Como Vossa Excelência, também concordo que a impossibilidade da recondução do presidente Eduardo Marques, em quem não votei, é uma questão necessária, por não podemos ou não ser moralmente o correto a gente mudar a regra com o jogo andando. Vossa Excelência foi perfeito no comentário que realizou acerca disso. Tenho certeza absoluta que chegaremos a um acordo, tenho certeza absoluta que votaremos esse relatório, e mais importante, a gente seguir com esse trabalho. É preciso hoje, dia, como Vossa Excelência ressaltou, o dia em que se encerra formalmente a comissão de revisão da lei orgânica, é preciso que a gente possa criar uma comissão que se apegará agora às emendas restantes, aos artigos restantes, até porque há artigos que ainda não foram debatidos, inclusive no escopo desse relatório parcial, especialmente aqueles que tratam sobre participação popular, porque precisavam de um esforço maior da Procuradoria da Casa para que a gente possa ter a certeza absoluta da constitucionalidade desses artigos. Até porque, como Vossa Excelência também falou, eu gostaria de repetir para que fique bem negritado, temos a necessidade de, num momento posterior, realizar audiências públicas para que a população que já participou da construção das emendas, que participou inclusive da discussão de várias emendas, possa também ter a oportunidade de dar seu parecer sobre aquilo que já foi debatido na comissão, quem sabe até trazendo a possibilidade de algum vereador, de alguma vereadora, na plenária, utilizando o recurso que dispõe no regimento, destacar alguma emenda, procurar propor alguma emenda de plenário, enfim. A gente sabe que esse relatório ele é o que ele é um esforço desta comissão, que está submetida ao regimento da Casa, que será submetido à nossa instância mais importante, que é o plenário. Esperamos que a gente possa fazer isso o mais brevemente possível, esperamos que a gente possa começar também, o mais brevemente possível, já a análise das próximas emendas, dos próximos artigos, a partir da criação de uma nova comissão. E aí já deixo aqui bem negritado o meu interesse, o interesse do nosso mandato, de compor essa nova comissão junto com outros. Seria o ideal que muitos de nós, ou todos, se houver o interesse de cada mandato, fôssemos reconduzidos a essa posição, porque temos um trabalho a fazer. E não é um trabalho qualquer, é um trabalho da maior importância, rever a nossa Constituição, rever a nossa lei orgânica. Acho que esta legislatura deixará um grande legado para a cidade do Recife, e nenhum vereador vai se abster de proporcionar à cidade esse legado. Vossa Excelência está de parabéns enquanto presidente, assim como o presidente da Casa, e aí o cumprimento na pessoa de Chico Kiko, que agora o substitui, também está de parabéns por ter iniciado esse processo, e certamente será ele que irá finalizá-lo da melhor maneira possível. Muito agradecido, Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. Vossa Excelência repetiu aquilo que eu tinha colocado, inclusive as participações, e quando eu me referi ao seu nome, eu disse exatamente que era o campeão das emendas, e eu poderia até dizer o campeão também de aprovação de emendas, não é? Mas isso não se trata de personalismo,
Se trata de conteúdo daquilo que se examinou. Se trata do conteúdo que por acaso foi trazido por Vossa Excelência, mas que poderia ter sido trazido por qualquer um. E assim, então, eu finalizo, senhor presidente, agradecendo muito especialmente ao vereador André Regis, que me cedeu o seu tempo para eu terminar, e me despedir dos companheiros que comigo formaram essa comissão, que regimentalmente foi de 180 dias e só tinha direito de mais uma prorrogação de 180 dias. Por isto, é necessário uma nova comissão e ela se exaure aqui. Muito obrigado. Boa tarde. Neste momento, eu encerro o grande expediente, não havendo tempo de liderança nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores e senhoras vereadores para a próxima reunião plenária, dia 17/4, no horário regimental.